Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora, se bem que aqui tem boa tarde, boa noite. Boa tarde para mim que estou aqui, boa tarde para você que está aí. Boa noite para o Hélio Calazans, que está do outro lado, lá em cima, lá no Ocidente do Norte. Mas ele é um dos nossos infiltrados. Não espalhe, não espalhe. Então é o seguinte, inaugurando esse horário novo aqui, talvez sábado a gente comece a usar mais esse horário, fica mais tranquilo. E hoje nós vamos falar de temas latentes, como diz o título. A ordem aqui é que não tem ordem. A ordem é a ordem do dia. Nós estamos aqui para falar de atualidade. Mas, para atualidade, nós temos que conhecer a história. E a gente sempre recorre a essa muleta maravilhosa que é a história. E antes, para aglomerar, eu tenho duas coisas para fazer. Eu tenho um vídeo para passar, um videozinho pequeno, curto, da Maria Conceição Tavares, uma economista atemporal, uma economista politicamente incorreta, uma economista que consegue ser de esquerda, consegue ter o socialismo dentro dela e, ao mesmo tempo, simplesmente não ter identitarismo nenhum. Vocês vão descobrir que o identitarismo é uma doença, é algo que foi inoculado na esquerda. E só para vocês verem, sem entrar no mérito da história, se está certo ou se está errado. A história da esquerda é feita de sangue, não de menstruação. A história da esquerda, ela nasce no meio da batalha do clamor do povo, da insuportabilidade do sistema, da sociedade com o sistema criado. E, com o tempo, eu acho que nós fomos melhorando. Agora, nós melhoramos ao ponto que a esquerda abriu o espaço para os acadêmicos, para os pensadores, que os acadêmicos pensadores sempre existiram na esquerda, mas existiram como um pano de fundo, na retórica. A prática é, como se diz, no primeiro mundo, hands-on, coloque a mão, meta a mão, faça. E é assim que acontece. Todo o processo socialista do mundo, hoje nós temos um fenômeno na Rússia, de cada 3 russos, 2 têm saudades, alguns saudades da época que não viveram do comunismo. Por quê? Porque o comunismo na Rússia sofreu de um mal muito grande, de não mostrar o que era o outro lado. E o que aconteceu? O russo que vivia na União Soviética, o cara que vivia nos países socialistas naquela época, ele estava mais ou menos como os índios, os nativos do primeiro mundo. Estavam vivendo muito bem, estavam num lugar paradisíaco, mas não tinham defesas nenhuma contra os vírus que chegariam. E o vírus chegou a alguns arquitetos e corruptos do sistema soviético, querendo apenas o poder e se apoderar do que o Estado fabricou, parecido com o que acontece hoje. O que foi construído com o nosso suor, com o nosso dinheiro, está sendo doado para grupos transacionais, transnacionais, ou grupos internos mesmo, beneficiários disso tudo. Aconteceu na Rússia. Meia dúzia de marginais, de bandidos, viraram donos de tudo que o Estado criou, em cima daquele neoliberalismo. Trouxeram para o povo russo uma imagem que todo o russo fosse capaz e competente. E todo russo era capaz e competente, porque ele era obrigado a estudar, era instado a estudar, ele se formava, ele virava um operário e ele escutou o canto da sereia que no Ocidente basta você ser competente trabalhador que você conseguiria tudo. Falaram para todo russo, para todo soviético, que ele poderia ter um Cadillac na porta, que ele poderia ter um carro zero na porta, viver como um nababo na Disney, nem trabalhar mais, porque qualquer um que quisesse poderia. E o cara talhado na guerra, talhado na batalha, trabalhador desde cedo, estudando desde a mais tenra idade, fala assim, eu sou esse cara sou eu. Não mostraram para ele os fundos da loja. Não mostraram para ele os efeitos colaterais disso, os efeitos deletérios disso. Não mostraram para ele que muitos daqueles que ele viam com sucesso não tinham mérito algum. E muitas pessoas no Ocidente, com mérito, morriam de fome e estavam na miséria. Mas aí a Inês é morta. Por isso que a narrativa é tão importante para a gente tomar conta disso. A narrativa que hoje eu trago como
vídeo de aglomeração, aquela entrada, eu tenho vídeo, mas primeiro eu vou fazer um editorialzinho rápido, vou fazer aqui, homenageando hoje o maior brasileiro vivo. O maior brasileiro vivo hoje faz 81 anos. Edson Arantes do Nascimento. Hoje a aglomeração parte para juntar pessoas, vai em homenagem a esse que é um dos maiores brasileiros da nossa história. E, sem sombra de dúvida, o maior brasileiro vivo. Estou falando de Edson Arantes do Nascimento, que atende pelo nome oficial de Pelé. Ou Negão, como ele mesmo sempre se designou na primeira pessoa. Sem frescura, sem trimelique, sem identitarismo, sem nada. Pelé é um dos responsáveis pelo Brasil perder sua síndrome de vira-lata, que, lamentavelmente, tem recrudescido nos últimos anos, neste século. Tá? Todo o orgulho recuperado pelo Pelé e o futebol brasileiro no século passado parece que está sendo jogado na lata do lixo. Como todo futebol também, né? Ironicamente, usam a tal da Lei Pelé para isso, mas na frente eu falo isso. Usaram o nome de Pelé para aniquilar o futebol brasileiro e transformá-lo num apêndice de lavagem de dinheiro mundial, do dinheiro sujo do mundo, que campeão no esporte não poderia ser o futebol, o esporte mais popular do mundo, tá? E aí vira um ponto de lavanderia de dinheiro. Mas não é só sobre isso. Eu lembro, me vem à minha mente, duas pessoas do esporte, Pelé e Emerson Fittipaldi, fizeram o Brasil ser respeitado lá fora. São nossos dois maiores embaixadores. Depois houveram Ronaldo, Romário, tá? E outros, Piquets, Senas, mas nada se compara aos bandeirantes. Engraçado, né? Falar de bandeirantes hoje, nessa época tão peculiar, tão dominada por essa narrativa idiota e imbecil que combate os criadores do Brasil como nós conhecemos. Como falei, Portugal veio aqui e criou o Brasil do nada. Portugal não invadiu uma nação chamada Brasil, que tinha um cacique chamado Caxinguelê, que tinha estados, rodovias, infraestrutura, e eles tomaram isso, roubaram o português malvadão. Não, o português malvadão e os bandeirantes criaram isso aqui do nada. Criaram um território, e dentro desse território tinha 5.000 tribos. Para vocês verem como a história do índio. O índio tem que deixar de ser mal representado por índios bandidos. Como nós também, como cidadãos, temos que ser deixados de representar por bandidos. O índio comum é um cidadão de bem. Ele só quer viver, como nós. Agora, o Romero Jucá e a turma dele lá, Renan Calheiros, não me representam. Como esses caciques também não representam o índio. Um índio tem, em média, 26 vezes mais terra do que um brasileiro comum. Então, ele é privilegiado, sim. Agora, se alguém está roubando esse privilégio dele, é outra coisa. Tá? Pelé é o representante máximo do Brasil. Um cidadão de classe média baixa sem ser miserável, sendo apenas pobre e negro, jamais foi mal visto pela nossa... jamais foi bem visto pela nossa bem-nascida e bem-nutrida Academia Brasileira. A turma de Copacabana, Ipanema, Leblon, que dominavam a narrativa cultural brasileira já no século passado, lhe viraram a cara. A desculpa era que Pelé nada fazia pelos negros. Ninguém desses acadêmicos, todos eles apaixonados por atletas desajustados, tipo Almir Pernambuquinho, um dia eu falo quem foi Almir Pernambuquinho, notório desajustado social que morreu a tiros numa galeria de travestis em Copacabana. Esse era o herói, era o anti-herói que eles gostavam. Tá? E sempre tentaram tirar mérito do Pelé. Tá? E o Pelé sempre foi um brasileiro comum, sempre se sentiu do povo. Nunca, em momento algum, usou a sua cor para falar ai, ou sou melhor, ou sou pior. Ah. Pelé foi um cara que foi enganado a vida inteira por empresários inescrupulosos. Por amor e agradecimento ao clube e ao seu país, nunca foi jogar fora do Brasil. Tá? Foi apenas como showman para se recuperar de uma falência promovida por um dos falsos amigos que o rodearam. Para quem não sabe a história de Pelé, Pelé foi falido por um tal de Pepe, seu empresário, que destruiu sua vida. E ele, em 1975, duro com a mão na frente, outra atrás, aceitou o convite de ir para o Cosmos, em Nova York, e deu uma sobrevida ao Brasil lá fora. Mais conhecidos ficamos. Caiu na armadilha de ser ministro da FHC e sua quadrilha, onde usaram seu nome para dar espaço a um projeto de lavanderia de dinheiro muito bem engedrada, e que ele pouco tinha conhecimento. O grande erro de Pelé sempre foi a ingenuidade e a forma como nunca se importou em ser usado por terceiros. É outra verdade. Alavancou e abriu espaço para a menina Xuxa, que vivia atrás de arrumar espaço e enriquecer usando seus atributos físicos. Como sua namorada arrumou esse espaço? Depois de rica e bem-sucedida, Xuxa negou o romance com Pelé
E ele, apenas como um grande cavalheiro, respondeu: se ela falou que ela nunca foi minha namorada, então ela não foi minha namorada. Isso é a essência máxima de um gentleman, de um ser superior. Poderia cair na briga, na disputa, nada. Mas o Pelé, como sempre, passou pela vida. É isso aí? Então tá bom. Ótimo. As gerações mais novas, anabolizadas, não raro pela maconha orgânica, pela ergofobia crônica, o medo ao trabalho e pela capacidade de querer ser respeitado sem nunca ter pregado um prego numa barra de sabão, não se dá o trabalho, ao menos, de estudar a história e tentam crucificar o negão, tá? Principalmente usando a verve muito mal contada de sua afinada filha. Uma pessoa que não sabia ser sua filha, que, quando foi procurada por ela, pediu segredo até que fosse tudo resolvido. E no primeiro dia útil após esse encontro, a filha, com a mente lavada pela Igreja Universal do Reino de Deus, e seu marido pastor foram à mídia e espalharam por todos os cantos. Nesse dia em diante, Pelé se fechou e teve a reação mais normal de qualquer ser humano. Você pode provar que é minha filha biológica, a justiça pode obrigar isso, tá? A decisão da justiça pode ser essa, mas ninguém vai me obrigar a tê-la como filha, porque na sua primeira missão como filha você falhou. Essa é a verdadeira história, que eu nunca contei e estou contando aqui, de uma pessoa que teve como interlocutor o próprio Pelé. Não declino o nome aqui, porque não tenho essa autorização. Pelé não negou a paternidade a Sandra, pediu apenas que tudo fosse feito em segredo, pois ele era uma pessoa pública e vivia disso. Não foi atendido, foi usado e simplesmente se comportou da forma que se comportou. Ninguém pode julgá-lo por isso. Mas do que julga, muitos do que julga têm uma história muito mais podre do que a dele. A morte da menina, posso chamá-la de menina, apesar dela ser talvez até mais velha do que eu, a morte da menina já foi, entre outras, uma escolha dela, porque, diagnosticada com câncer, preferiu as orações da Igreja Universal do Reino de Deus a um tratamento que, àquela altura do campeonato, tem condições de sobra de arcar os recursos que não lhe faltava, recursos vindo desse mesmo Pelé. O resto é desdobramento e tentar transformar uma tragédia pessoal, um problema íntimo, em algo para ser resolvido no picadeiro da vida. Parabéns, Rei Pelé. Você realmente é o único rei que nós temos atualmente. O pouco que ainda resta do nosso orgulho e do nosso respeito nasceram dos seus pés. Muito obrigado, Pelé. E agora, Christian, coloca esse vídeo aí da nossa Maria, a mais brasileira das portuguesas, a mais portuguesa das brasileiras. Coloca ela aí para a gente depois dar início ao trato à bola. Era assim que chamava no tempo do Adam Smith, do Ricardo, etc. Então tem que voltar a essa ideia. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar estatística, etc. Agora, realmente, modelo matemático pode esquecer que não serve para nada. E isto, tanto eu quanto o Mário Henrique Simas, sou matemática de origem, e o Mário Henrique Simas era engenheiro matemático, a gente sempre achou que um modelo matemático é uma piada. O próprio Fed, o vice-presidente, me disse uma vez que eles têm 400 modelos matemáticos. Nunca acertam nada. Acerta aquele que tem talento para fazer política humanitária, que os modelos não resolvem. E a gente também viu a quebra do fundo daqueles dois matemáticos que achavam que acertavam, e o fundo deles foi o primeiro a falir no começo deste século. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que não é apenas economia política. Não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar alguma contribuição da tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço, com o teu talento, para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então se quiser. Vai ser engenheiro de obra. Não aborrece, tá claro? Vai ser engenheiro. Porque para que vai ser economista? Se economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para torná-la finalmente o sonho do Furtado, que graças a Deus agora está avançando. Então vocês têm que ter claro que o nosso sonho é, evidentemente, ser um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Se o sonho de vocês não é esse, então, meu filho, eu acho que deve mudar de profissão. Porque até para mercado de capitais não vale a pena ser economista. Pode ser qualquer coisa. Talvez matemático sirva, estatístico, engenheiro, qualquer coisa. Até médico pode especular. Mercado de capitais é uma coisa que não tem nada a ver com a ciência econômica.
Aí nós vemos um vídeo dessa eterna economista que bota o dedo na ferida, mostrando que a economia pode caminhar célere ao lado do progresso, ao lado do povo. Inclusive, ela foi criada exatamente para isso, não para as benesses de meia dúzia de pessoas no mundo. Mas, sem mais delongas, vou trazer o Wellington Calazans para o centro do picadeiro. A palavra picadeiro nunca caiu tão bem no Brasil. Tá? Nós parecemos aquela trupe do Renato Aragão na década de 70, os Trapalhões, Mambembes. Na década de 60 era o Silvio Santos, que ia pelo interior. A cultura no Brasil chegava no interior na forma de circo. O circo parava na cidade e logo depois aparecia uma trupe de atores que, para ganhar dinheiro, era difícil. Não era como hoje. Hoje tem o direito de imagem etéreo, que ninguém sabe de onde vem, e as pessoas ganham rios de dinheiro mostrando sua cara. Naquela época tinha que suar. E o Silvio Santos criou essa trupe. Inclusive, o apelido do Silvio Santos, para quem não sabe, era o peru que fala. Mas não tem nada a ver com peru, pênis, órgão, não. É porque ele ficava vermelho demais quando ficava em público, por timidez, e ele ficava. Aí o pessoal falava que era o peru que fala. E ele tinha aquela trupe, era assim. Inclusive, tem uma cena antológica, talvez a cena mais antológica do cinema nacional que eu já vi até hoje, não sei se o Ed vai lembrar, aquele cínico, aquele olhar cínico, aquela cara cínica do José Wilker, no filme Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, quando ele chega quando ele chega no alto de uma cidade onde ele chega com a sua caravana Holiday, aí ele olha, coça o saco, coça a cabeça e olha e fala assim: espinha de peixe, fudeu. Espinha de peixe, para quem não sabe, eram as antenas de televisão. Ou seja, aonde chegava a televisão, fudeu. Não tinha mais espaço para cultura, não tinha espaço para mais nada. A caravana dele entrava e ele sabia que dali de dentro ele saía sem um centavo, porque a hora que ele fazia a apresentação dele, fazia o show de mágica, fazia o show de tudo, simplesmente estava todo mundo dando boa noite para o Cid Moreira ou então assistindo a novela das 8. Essa, para mim, é a cena mais antológica do cinema brasileiro e mais contemporânea. É José Wilker, eu ainda vou cortar aquele pedaço dele falando espinha de peixe. Né? Espinha de peixe é quando ele olhava na cidade, a floresta de antenas, falando assim: aqui acabou. Wellington, diretamente do frio, fala com a gente. Olá, Rubem. Boa noite, boa tarde para você, não é? Boa noite aqui para mim, para você que está acompanhando aqui o GeoForça Brasil. Também aceite os meus cumprimentos, é um prazer estar aqui de volta. Olha, Rubem, você sabe que eu gosto de recomendar filmes para você, né? Já que você falou de um filme brasileiro aí, e você falou que talvez seja o mais contemporâneo, eu estava até pensando hoje à tarde em puxar esse assunto com você, mas O Homem que Virou Suco, que inclusive é um filme que está disponível aí no YouTube, né? Todo o filme está disponível no YouTube, você pode procurar O Homem que Virou Suco. É um filme sensacional que retrata bem a realidade contemporânea brasileira. Então, eu sugiro esse filme aí, já que você gosta das minhas dicas de cinema. Tá? E hoje, quando eu recebi o convite, na verdade, o convite foi feito ontem, para que eu estivesse aqui, nessa live com você, e você, como sempre, falou: Wellington, a gente fala sobre o que quiser lá, pauta livre, porque não quero que ninguém fique preso com um tema. Você vai e fala. E eu vou e falo. Então, desse jeito que eu acho que para um sábado, né, já aí no final de tarde do Brasil, já à noite aqui para mim, eu acredito que fazer um pouco de uma retrospectiva do que vem acontecendo no Brasil possa ser um ponto de largada interessante para que possamos fazer desse encontro um encontro produtivo no que diz respeito à semente que vamos tentar plantar. Né? Então, quando você perguntou o Brasil é de quem, né, como título dessa transmissão, eu comecei a pensar o que é que eu vou falar sobre isso. Então, Rubem, eu
pensei o seguinte, olha, estamos diante de uma agressiva invasão estrangeira contra o Brasil. Iraque, Síria e Líbia foram países invadidos através de verdadeiras violências, onde os crimes de guerra ficaram tão escancarados que promoveram desgastes interno e externo, impedindo que as desculpas esfarrapadas de luta contra o terror, guerra contra o terror ou luta pela democracia constituíssem verdades e continuassem sendo usadas pelos piratas de sempre, né, das riquezas alheias. No Brasil, os métodos são múltiplos e os ataques contra as soberanias nacional e popular são realizados em bloco. Hoje, é cada vez mais frequente lermos notícias de ingerência de qualquer ONG de ponta de esquina ou até mesmo uma decisão de qualquer juizeco de primeira instância, brasileiro ou estrangeiro, contra os interesses do nosso país. O Brasil é alvo de uma cobiça enorme. Por quê? Porque possui praticamente todas as riquezas naturais e minerais que fazem a economia do mundo girar. Enquanto países com muito menos privilégio, vamos chamar assim, né, natural e geográfico, como o nosso, né, como o caso do Brasil, consegue reverter em benefício à nação e aos seus respectivos povos tudo o que possuem. Aqui a Suécia e a vizinha aqui, Noruega, são 2 exemplos disso. No Brasil, Rubem, nós temos a completa alienação do povo em relação às próprias possibilidades existentes no país em que vive. Tem brasileiro que não conhece o próprio estado onde vive. Ele acha que conhece o Brasil, mas, na verdade, ele ouve falar do próprio país através de emissoras de televisão que atuam numa linha editorial contra os interesses do próprio povo e do próprio Brasil. Os chamados intelectuais brasileiros lutam por migalhas dessa rapina contra o nosso país e eles fazem isso para que possam ter um ar de superioridade que permita a eles que eles saiam por aí dando carteirada contra as pessoas mais simples, arrotando conceitos e soluções pensadas em academias e gabinetes completamente deslocados da realidade pulsante entre as diversas camadas de pobreza e miséria da sociedade brasileira, Rubem. Sem querer aprofundar aqui essa questão sociológica, eu explico que são realmente diversas camadas de pobreza e de miséria entre os brasileiros. Sabe por quê? Porque, através do identitarismo ou do charlatanismo religioso, o brasileiro tem sido predador, quase canibal, do próprio brasileiro. Todos acreditam combater o racismo, a xenofobia, o machismo, a homofobia, sem sequer perceberem que estão abandonando 2 fatores inseparáveis da concretização de uma sociedade igualitária: o nacionalismo, porque sem nação nada disso existe, e o respeito mútuo entre as pessoas, pois somos seres racionais, ou pelo menos deveríamos ser. Por isso, enquanto as pautas secundárias ocupam as mentes e povoam uma verdadeira censura por volume, cegando o brasileiro no que diz respeito às questões maiores, que são as questões que levam comida à mesa e garantem a dignidade do nosso povo, todos estão ocupados com as preferências sexuais do outro, a liberalização das drogas e outras baboseiras que lá na frente, sem dinheiro, sem emprego e sem perspectiva, todos que hoje se dedicam a isso, exceto aqueles que ganham para fazê-lo, terão como alternativa, lamentavelmente, o suicídio. Empresas públicas, Rubem, sendo destruídas e vendidas. O judiciário sem voto, decidindo o que pode e o que não pode ser feito no país. Políticos, pagos com o nosso dinheiro, são escolhidos a dedo para que possam atender demandas estrangeiras com as nossas riquezas.
muitos militares cooptados pela NATO, OTAN, como chamamos no Brasil, para a redução do Brasil a uma simples base militar, para que a própria condição de nação seja vedada ao nosso país. Rubem, hoje eu acredito muito mesmo que a crise institucional vigente no Brasil e a forma descarada como muitos dos representantes dessas instituições trabalham contra os interesses do nosso povo e do nosso país, são obstáculos para que possamos afirmar que o Brasil é dos brasileiros. Eu acho louvável o trabalho que alguns nacionalistas estão desenvolvendo, inclusive através de canais como este, mas acho que precisamos dar o passo seguinte. Eu acho que é preciso largarmos a doença infantil da falsa disputa entre direita entreguista e uma esquerda entreguista, para que possamos assumir as rédeas do país, refundando a República, punindo aqueles que criminosamente colaboram para esta invasão estrangeira e, imediatamente, possamos construir uma nova nação de todos os brasileiros, rompendo com os vícios que nos trouxeram até esse caos atual. É essa minha nota introdutória, Rubem. Wellington, falar que a gente concorda em grau, número e gênero é uma redundância, sabe? Seria gastar português à toa, porque a gente tem contato todo dia, a gente se fala, e você à distância. Eu tenho que só agradecer a você, que você está longe dessa lama toda aqui, e você ainda se preocupa. Você poderia fazer como o pobre ignorante que vai ser subempregado fora do Brasil e fala assim, dane-se o Brasil, não suporto o Brasil, dane-se, agora eu estou bem. Está bem porque está lavando privada em Portugal, na Espanha ou em Miami, achando que está fazendo uma grande coisa. Eu quero dizer para vocês, com todo respeito, você que pensa em abandonar o Brasil, você que pensa em sair do Brasil e achar que você vai estar melhor lá fora, você está fazendo uma conta de ordem financeira. Primeiro, você tem que ver que toda essa decadência que o Wellington está falando, ela é ocidental. Nós, em maior número. Tá? Isso acontece, cai na nossa cabeça com todo peso. Você vai descobrir com o tempo que o John Milton, o escritor, filósofo inglês lá do século XVI ou século XVII, se não me engano, quando ele falou que preferia reinar no inferno do que servir no céu, isso é uma analogia com o que você pode ser aonde você é. Tá? É muito melhor reinar no inferno do que servir no céu. Você vai sair daqui do Brasil, você é um técnico, você é um tecnólogo, você é um profissional, e você acha que você é engenheiro e que você vai lavar o chão do McDonald's e que daqui a pouquinho uma empresa multinacional vai te reconhecer e vai te colocar como CEO dela. Não. Eu quero dizer para você que você vai morrer lavando o chão do McDonald's. Tá? E isso, em curto espaço de tempo, vai te fazer um mal tão grande que no começo tudo são flores. No começo é tudo floreado, é bonito. Sair daquele inferno, sair do Brasil, graças a Deus, agora estou ganhando em dólar, agora estou ganhando em euro. Agora estou tendo acesso aos bens de consumo. Lembra aquele Camaro 98 que, poxa, que eu compro com $500? Você vai descobrir que na sociedade que você está inserido, até uma criança de 8 anos de idade vai olhar e falar assim, coitado, aquele cara andando no Camaro, caindo aos pedaços. O conceito que você tem de riqueza, de fortuna ou de conquista é extremamente regional, tem um valor extremamente regional e parece com o seu. Ou seja, você está oprimido aqui, você vai sair daqui para ser ninguém em algum lugar. Ou você que já não é ninguém aqui, não pense que em algum lugar você vai ser alguém. O melhor lugar, o melhor campo de batalha é esse nosso, onde a gente sabe onde está metendo o pé. Onde você tem para onde correr. Vocês não sabem o que é a Europa. Está aí o Wellington Calazans, que pode falar que está no lugar mais elevado socioeconomicamente da Europa, não é o mais rico, é o mais elevado, tá? E ele pode falar para vocês, fazer 10 lives aqui, mostrando para vocês da realidade do que é aquilo lá. Não é como você acha que vai ser para você. Você simplesmente está fazendo uma analogia comparativa de ponto a ponto.
Você está pegando uma folha de papel e fazendo uma comparação. Então, o nosso campo de batalha é esse aqui. Sim, nós estamos sendo fruto de tudo quanto é esse tipo de canalha. Por isso que eu chamo, bato na tecla e falo do século da vergonha, que remonta o Brasil, a China, que começou em 1839. Ah, mas foi em 1839. Esquece. A história é atemporal. A história é atemporal. Não li. Tá? 1839 até 1949. Começou com a primeira guerra do ópio. E o que fizeram as potências ocidentais, lideradas pela Companhia das Índias, pela sionista Companhia das Índias? Né? Porque o povo inglês mesmo vivia na merda, vivia na lama, vivia na miséria, explorado, trabalhando 18 horas por dia. Ou a Revolução Industrial foi feita com marroquinos? Não foi feita. Foi feita com ingleses nativos, principalmente irlandeses, galeses, escoceses, mas também britânicos. Todos eles ingleses, viveram naquela miséria. Ou seja, o reinado de ouro, do século de ouro da Inglaterra, também foi para poucos. Não foi para todos. O cara ia para as Forças Armadas, para a Royal Navy, porque queria ter uma vida melhor. Senão ele ia morrer numa fábrica onde ele trabalhava 18 horas por dia, se deixasse. Então é para vocês verem que não existe ninguém bonzinho no planeta. Agora, a nossa situação é mais trágica, porque nós estamos sendo vendidos. O que aconteceu na China? Primeiro, entupiram o povo de droga. As casas de ópio tinham em cada esquina. Você estuda um pouquinho história. Se você não gostar de história, você vê desenho animado. Vai ver o Tintin d'Hergé, que você vai ver as histórias que existem de lá daquela região, do início do século passado. Você vai ver o que era. Primeiro, entupiram, porque um povo drogado, narcotizado, ele não tem bandeira, ele só tem a próxima dose. O drogado, viciado, o zumbi, ele só tem a próxima dose. Depois, venderam o conceito de que você pode ser o melhor entre os melhores. E todo mundo que está à sua volta é ruim porque você é mais capaz. Porque enquanto você estiver gastando energia com esse tipo de guerra, com esse tipo de briga, né, você não prospera. A sociedade não prospera. Aí acharam um pouco, porque são os 213 milhões de habitantes. Então é o seguinte, vamos colocar lá ideologia de gênero, guerra de índio, guerra de negro, vamos colocar todo mundo para sair na porrada. Você imagina, eu, o Wellington Calazans, Rogério, eu estou com problema, dor no joelho, vamos enfrentar o Flamengo. Qual a chance que a gente tem para ganhar do Flamengo? O melhor time do Brasil, com a maior folha de pagamento. Bem, a chance é a gente pegar 300-0. Mas a gente tem uma pequena chance. A gente tem uma pequena chance só de ganhar do Flamengo num jogo amistoso. Se a gente fizer com que o time do Flamengo saia na porrada entre eles. Deixem de trabalhar como equipe, que o zagueiro saia na porrada com o lateral, que o back central dê um soco na cara do goleiro e que os dois, um seja expulso e o outro vá para uma UTI. E daqui a pouquinho a gente vai descobrir que nós, gordo, velho, barrigudo, com problema de artrite, artrose e bico de papagaio, nós vamos ganhar, ainda vamos ganhar de goleada, que vão sobrar 3 jogadores em campo do Flamengo, e mesmo assim aleijados. Porque é a única chance que nós temos. A única chance é que eles guerreiem entre si. É assim que você faz com um inimigo poderoso. Isso é a arte da guerra. Isso não é guerra híbrida. Guerra híbrida, como eu vou puxar, eu uso o termo, mas é verdade, guerra híbrida nunca existiu, ou sempre existiu. Guerra híbrida é um método que você tem de enfraquecer o seu adversário, não pela luta direta, por tudo que você vê à sua volta. Então, muitas vezes te falam que é teoria da conspiração. Não é, é guerra híbrida. É o que está acontecendo, é o que vocês chamam de guerra híbrida. Mas não usem o termo. O termo é enfraquecimento. Eu lembro até hoje, ontem eu fui no Arte da Guerra, fiz um programa lá, entrevistamos o Aldo Rebelo, foi sensacional, liberdade total, ninguém tolheu a gente. Muita gente vai dizer, não tem canal de direita nem de esquerda. O comandante Robson está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso. Tá? Vejo que tem gente lá que, ao me ver lá, olha esse cara de esquerda, esse comunista, eu entendo a idiotice dele. Mas, já que ele está comentando e dizendo isso, pelo menos ele está escutando o que eu tenho para falar. Daqui a pouquinho ele melhora, ele sara.
né? Ele não vai morrer dessa Covid. Né? Ele tem salvação. Pior é quem se julga dono da verdade e acha que está acima do bem e do mal. E nós temos esse problema. Eu acho que a sociedade tem que voltar a aprender a trabalhar. O mérito vem do trabalho. O mérito vem do trabalho. E nós colocamos na nossa sociedade, ou colocaram na nossa sociedade, que nós não devemos trabalhar. Todos nós vamos ser acadêmicos. Todos nós vamos viver de goela, de conversa, vamos ser especialistas. O especialista em segurança nunca viu um revólver de espoleta, mas ele é PhD em segurança. Ele é que dá a opinião sobre segurança. O cara que é especialista em economia, nós temos especialistas em tudo. Simplesmente não sabe trocar a lâmpada da casa deles. Se faltar luz no prédio dele, acabou. Acabou o homem, acabou o ser humano. Se tiver um problema no trânsito, ele não sabe. E criamos ainda uma figura, Wellington, eu vou lembrar aqui, que é o seguinte, estavam falando que o novo 007 seria uma mulher negra. E teve que vir a diretora, acho que de arte lá da DC Comics, a diretora, uma mulher, falar que negativo, que enquanto ela estiver lá, o 007 é homem. Obrigado que ainda tem mulher e alguns homossexuais para defender a masculinidade. Porque o homem maricas que essa sociedade criou, tá? O homem maricas não tem nada a ver com opção sexual. O homem maricas, o homem frouxo, sem testosterona, sem capacidade de brigar e de contestar, ele está dando a pauta. Já estava todo mundo achando, vai ser assim mesmo, né? Como agora criaram o filho de super-herói que dá a rosca. Tá? Já tem, botaram para humilhação das Forças Armadas Americanas, botaram um transexual como almirante. E não é de carreira. O cara é da área médica. É uma médica, um médico, ou médica, ou médico-médica, ou médique, ou qualquer merda que seja. Agora é almirante. Eu já falei que o Homem de Ferro está fazendo uma lanternagem e abrindo uma portinhola no rabo. Ele tem que se preparar para o futuro. O futuro é esse. O futuro é essa narrativa destrutiva, corrosiva, aonde o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil tem o dobro da quantidade de água doce, isso sem contar reservas ainda não exploradas. O Brasil tem aproximadamente 8.300 quilômetros cúbicos de água doce. É apenas o dobro do que os Estados Unidos e a União Europeia ou o Ocidente do Norte têm. Tudo junto. Junto os dois, e nós temos o dobro. Tem algo diferente para alguém ver? Quando você manda uma sonda a Marte, quando você manda uma sonda Alfa Centauro ou ao quinto dos infernos, a primeira coisa que essa sonda faz é procurar indícios de água. Qualquer uma. Por quê? Água é igual à vida. Não existe vida sem água. Água é o combustível do futuro, idiota. O Brasil está sendo defendido por Pierrots e Colombinas para ser entregue à Europa, entregue ao primeiro mundo, que está na merda. A Espanha, que é meu segundo país, a Espanha, do qual eu sou descendente direto, tem problemas seríssimos de falta de água. A Itália tem problemas seríssimos de falta de água. Querem cultivar e não conseguem, tem que aproveitar toda a água. O sul da Espanha é desértico, umas partes da Itália são desérticas. Tem pouca água na Europa. Aonde tem água é gelado demais. Aonde tem temperatura boa para produzir, não tem água. E nós temos de sobra. Nós temos o dobro, repetindo mais uma vez, nós temos o dobro da água que existe entre Estados Unidos e Europa. Tem o Canadá, que é cachorrinho de madame. Tá? Canadá é balão de ensaio, é laboratório. Você quer testar alguma coisa no mundo, testa primeiro no Canadá. Tá? Então não tem problema. Mas como eles são lá do norte, está friozinho, eles se dão bem por lá. Mas não é diferente. Inclusive tem uma live, tem um programa aqui do nosso canal, como em 1959, início de 1960, eu fiz um programa aqui sobre o supercaça canadense, o Avro, Canadá,
e que simplesmente o primeiro-ministro fez exatamente como os políticos de hoje. O Canadá foi vendido para os Estados Unidos em 1960, acabou como nação soberana, e simplesmente esse caça, que era 3 vezes superior aos russos e aos soviéticos e americanos, foi desmantelado, e o prêmio da equipe de engenharia da Avro foi ser demitida. A empresa acabou. Eu tenho o programa aqui, todos devem assistir. Então, a grande realidade hoje é essa que o Hélio está falando. O grande problema nosso hoje são os entreguistas. Aqui não tem partido militar, aqui tem partido parlamentar. E o parlamentar tem parlamentares, tem militares, tem juízes, magistrados. O outro dia eu abro a página do Conselho Nacional de Magistratura Federal e estava lá. Compre seu apartamento em Miami. A escala natural dele já é essa. Se locupletarem no Brasil, encher o rabo no Brasil, e depois de aposentado, todo mundo ir morar em Miami, aquela cidade de merda, uma cidade mal vista nos próprios Estados Unidos, cidade vista como subcidade, onde pagam um dos piores salários dos Estados Unidos, lá é por hora, um dos piores lugares é ali. O próprio americano tapa o nariz para aquilo ali, mas é o ápice, é a Joaquim Barbolândia, é onde pessoas medíocres, como Joaquim Barbosa, esperam que vão brilhar. É onde o Gugu foi e caiu lá dentro da banheira, ou com a cabeça na quina. Todos eles gostam de ir para Miami. Por quê? Miami é um lugar de ignaros, de ignorantes, onde você consegue viver nos Estados Unidos falando português. Tá? 60% da população de Miami fala português ou castelhano sem nunca ter falado inglês. Então, só para vocês verem, se você está pensando em ir para Miami, eu só quero te dizer, tu vai para uma das cidades mais merda dos Estados Unidos, mal vista pelos americanos. O americano nativo, quando ouve falar em Miami, ele... Mas não precisa acreditar em mim, não, informe-se. Wellington, figuras existem aí. Eu não tenho dinheiro para impulsionar meu canal, também se tivesse, não faria isso. Tá? Mas existem canais e mais canais aí impulsionados, cheios de fantasmas. Aqui, quando você vê 50 pessoas assistindo, tem 50 pessoas assistindo e não tem 100, porque o comunicado não foi marcado ninguém. Mas conte-me mais sobre o que você vê daí, o olhar do mundo sobre o Brasil, porque aqui o brasileiro tem a tendência a se considerar um cidadão de terceira classe. Tem vergonha de usar o verde e amarelo, porque acha que o velho da Havan usou e o cara da esquerdinha maconheira ali está querendo meter o pau nisso aí. Fala para gente. Rubem, como eu falei no início aqui da minha participação, o Brasil é visto como alvo de uma cobiça enorme. Como você falou, e a própria vice-presidente dos Estados Unidos falou recentemente, a próxima guerra, e essa guerra já começou, pela água, porque o petróleo do mundo já foi roubado pelos piratas do petróleo, né, as grandes companhias petrolíferas. O pré-sal do Brasil foi entregue, o petróleo de quase todos os países atende a um grupo seleto, e a guerra pela água já começou. E não é só a água que o Brasil tem. O Brasil é um país que tem terras raras. O Brasil é um país que, pela sua diversidade, possui possibilidades, né, possui, como se diz, condições de cultivar diferentes alimentos, o que não acontece aqui nos países da Europa por causa das condições climáticas e falta de água, como você falou, em alguns. Então, o Brasil tem sido alvo dessa cobiça, e isso não é de hoje, obviamente, isso é histórico, mas quando eu digo aqui que é preciso sairmos, darmos o passo seguinte, não é? Ao invés de ficarmos... E quando eu falo isso, eu me incluo, mesmo morando fora do Brasil, eu sou brasileiro, não é porque eu atravessei uma fronteira que eu perco minha nacionalidade, né? Eu continuo brasileiro. Mas é preciso que pessoas que tenham pensamentos convergentes em relação ao nacionalismo possam se organizar,
porque os ladrões estão organizados e eles estão avançando contra você que está me assistindo. Então, não é mais uma questão aqui de achar que vai ter um salvador da pátria que vai mudar tudo. Não, não. Esse salvador da pátria poderá brotar como Getúlio Vargas brotou na Revolução de 30. Era pouco conhecido no Brasil, mas uma conjunção de forças projetou Getúlio Vargas à condição de grande nacionalista que era, a condição de líder nacionalista, impedindo que o Brasil fosse massacrado naquela oportunidade por São Paulo. E fez pouco, deveria ter feito muito mais contra determinados setores ali da elite paulista daquela oportunidade, e talvez até estivéssemos num cenário bem melhor se ele tivesse sido mais duro em relação a isso, assim como o Ernesto Geisel, e o Rubem já falou isso aqui, numa das lives dele, eu concordo plenamente com ele. Se o Ernesto Geisel tivesse sido um pouco mais duro com alguns setores, nós talvez teríamos dado uma guinada que o Brasil poderia dar, impedindo que nós fôssemos tão atacados de uma maneira tão vergonhosa como estamos sendo hoje. Então, o Brasil hoje é visto como um país que é governado por um idiota, com um povo completamente alienado. Eu estou falando da visão que tem aqui fora sobre o Brasil, tá? Não estou dizendo que é a minha visão. E, além disso, é um país que estão achando, todos os outros países estão achando, que tem o direito de ingerência sobre o Brasil para salvar a floresta amazônica. E quem fala isso, principalmente Estados Unidos, que agora assinou até acordo com esse governo frouxo, que nós temos aí agora, para proteger a Amazônia. Estados Unidos proteger a Amazônia significa roubar todo o ouro da Amazônia, todas as riquezas da Amazônia, desmatar tudo, porque Miami, que o Rubem falou, Nova York, Manhattan, eram florestas, e viraram isso aí. Que viraram selvas de pedra. Não é? Tem lá um jardim, numa cidade como Nova York, tem um jardim que foi construído, né, para não ficar vergonhoso demais. São essas pessoas que acham que podem nos ensinar a cuidar da natureza, a cuidar dos nossos recursos. Tem no subsolo da Amazônia petróleo e água doce mais do que tem na superfície. Isso significa que sequer sabemos do potencial que nós temos no Brasil. Mas o estrangeiro sabe e está atacando, falando do índio. O que é o índio norte-americano? É um figurante para turista ver, que recebe dose de pinga, se fosse usar uma linguagem brasileira, e algumas ervas pouco convencionais, para que fiquem lá no seu canto, se embriagando e se drogando, fantasiados com roupas de índio, para que sejam vistos como povos originários. Mas os filmes norte-americanos, né, revelam como era que os índios eram tratados. São esses matadores de índios que hoje estão aí falando que o índio brasileiro precisa ser preservado. Claro que precisa, mas os verdadeiros índios, não esses índios fake, né, como o Rubem falou, os índios noruegueses da tribo Papachota. Esses aí não merecem o nosso respeito. E são esses que estão apresentando uma agressão do brasileiro. Atenção, você que está me assistindo, você também vai ser alvo desse ataque, porque você está sendo visto como alguém que agride um índio que foi forjado nessa armação de roubo do Brasil para justificar essa invasão à Amazônia e ao nosso país como um todo. Então, é uma questão agora de sobrevivência. Eu moro fora, certo? Mas eu tenho família e amigos aí no Brasil. E sou brasileiro, como eu falei, não é porque eu saí que eu deixei de ser. Se nós não lutarmos agora pelo Brasil, o Brasil vai ser um terreno de exploração. Mas puramente, não vai ser mais uma nação.
E o povo brasileiro não vai ter nenhum tipo de condição de ser chamado de povo. Serão pessoas que serão nômades dentro do próprio país. E olhe lá se não vai chegar o momento de ter que apresentar passaporte para entrar em alguns locais dentro do próprio país. Certo? Rubem, antes de devolver a palavra para você, falando sobre a minha primeira fala aqui, eu quero deixar claro que eu respeito quem sempre tenta melhorar a autoestima do brasileiro, falando que vamos superar, que vamos dar a volta por cima, etc. Mas é preciso entendermos que o método de ataque contra o Brasil mudou, certo? É um bombardeio multifrentes agora. Que esse bombardeio exige uma reação compatível. Essa reação, Rubem, é o rompimento com esse modelo que faliu. Como você falou, um judiciário sem voto, eu também cheguei a mencionar isso, está comandando o Brasil. O Brasil caminha para ser uma nação falhada. Leia aí o que é nação falhada e você vai entender a gravidade do que é. Não podemos achar que temos tempo para o romantismo da exaltação do nosso povo. Não temos. Nosso povo também é culpado. Nosso povo também é culpado. Precisamos alertar, mas com a linguagem compatível com a gravidade dos problemas nos quais o povo brasileiro está atolado até o pescoço. É preciso que os nacionalistas, eles existem, eu sou um deles, Rubem é um deles, Aldo Rebelo é um deles, você que está assistindo essa live com certeza é um desses nacionalistas. Nós somos muitos, mas nós precisamos nos unir e pular etapas para refundar a nação. Senão o Brasil vai para uma situação irrecuperável. Isso aí eu falo como observador distante, que está sofrendo pra caramba com a maneira desrespeitosa como o Brasil tem sido visto e tratado pelo estrangeiro. Rubem, é importante dizer também que essa parceria com os Estados Unidos é uma parceria que joga o Brasil na obsolescência, porque na guerra tecnológica, os Estados Unidos sequer dominam a 5G e os chineses, junto com Suécia, Islândia e Coreia do Sul, estão prestes a lançar 6G. Eles estão aí falando que o chinês deu a volta ao mundo com uma nova arma supersônica e que eles foram surpreendidos. Isso reflete a incapacidade até da investigação, da inteligência, identificar movimentos para a produção de armas que podem mudar a geografia. Quando eu falo geografia, eu falo a geografia do poder. Então, o Brasil deveria repensar que tipo de parceiro deve ter e o brasileiro precisa acordar, porque senão vai virar escravo de novo. É isso, Rubem. Eu vou pontuar. Eu não gosto de fulanização, mas a fulanização muitas vezes serve de exemplo. Então, eu vou pontuar alguma coisa aqui para vocês, da boca de um leigo, com a linguagem que vocês podem entender, vocês que me veem todo dia. Eu falei do peru que fala do Silvio Santos, acho muito engraçado, porque ele ficava vermelho. E eu falo para vocês, que eu brinco com as pessoas, falo que eu tenho uma timidez muito grande, e as pessoas não acreditam. Eu relutei muito tempo em fazer live por causa disso, porque eu sou extremamente tímido de me mostrar. Mas a gente vai suplantando isso. Eu quero apontar o seguinte. No dia 10/10 de 2020, para vocês mostrarem como nós estamos, o Alan dos Santos é um blogueiro aí de direita que eu particularmente abomino ele, abomino aquela figura, mas eu não abomino só ele, não. Eu abomino pelo menos uns 50 que tem aí à esquerda e à direita. Tem aquele pilantrinho aí do Plantão Brasil, aquele bosta, que é a mesma coisa do que ele. Se ele não está preso, se não está em cana por fake news, por outras coisas, é a mesma coisa. São vendedores de crack. São o lixo, são a escória. Né? Então, mas esse cara, o Alan dos Santos, está sendo mandado pelo novo Rasputin brasileiro
Rasputin sem cabelo, está o Lex Luthor, que é o novo. Eu nunca parabenizei ele pela sorte dele ter ocupado o cargo de um ministro que morreu precocemente num acidente, né? Então, tem que deixar aqui os parabéns para ele. No dia 10/10 do ano passado, ou seja, há mais de um ano, o André de Oliveira Macedo, que era investigado e condenado por ter função de chefia dentro da facção criminosa PCC e por gerenciar o envio de cocaínas para a Europa, de remessas de cocaína para a Europa, conhecido como André do Rap, foi solto. Foi solto por um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Mello, que imediatamente se aposentou. Primeiro que eu queria saber como alguém chega ao Supremo Tribunal Federal com uma demanda dessa. O cara saiu da prisão, entrou num jatinho que estava aquecido e voou ilegalmente para fora do Brasil. Na decisão que determinou a soltura, o ministro afirmou que o traficante estava preso há muito tempo, provisoriamente. Olha, está preocupado com o André do Rap. Tem 600 mil presos no Brasil, sendo que pelo menos 450 mil em primeira instância. Por que ele não soltou esses 450 mil? E eu respondo por quê? Uma coisa chamada bom senso. Eu vou mostrar para vocês, explicar uma vez só. Vou fazer igual tem um professor de uma escola de kamikazes no Japão, lá em Lisboa, no Japão, que ele juntou todos os alunos na beira da pista, se paramentou, e como ele era um professor de kamikaze, ele virou para todos e falou assim: quero que vocês todos prestem bem atenção, que eu só vou fazer isso uma vez. Então, eu vou contar aqui uma vez só. Qual a diferença de árbitro para juiz? Marco Aurélio de Mello, ao soltar o André do Rap, ele deu uma de árbitro. Árbitro de futebol. As decisões dele são inquestionáveis e são baseadas em cima de leis e regras. O juiz julga. Ele só pesa. Ele usa uma balança. Ele vê o que a sociedade vai ganhar e perder com as suas atitudes. O juiz, colocado naquela função de juiz, de magistrado, ele não tem a função única, exclusiva, inclusive, de aplicar a lei. Se fosse para isso, teríamos um operador de justiça, que custaria R$ 1.500 por mês. O Hélio Calazans, o que você fez? Você quebrou um banco da praça. Está aqui escrito: quebrar um banco da praça, 3 meses de cadeia, está preso. Ótimo. O Hélio Calazans, você quebrou o banco da praça? Não, eu não quebrei, eu não tinha intenção de quebrar o banco da praça. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eu tropecei, caí, o banco tem testemunhas, tenho tudo. Ótimo. Aí entra a figura do juiz. O Wellington não quebrou o banco da praça porque quis, por uma coisa. Está absolvido. Se é para aplicar a lei única e exclusivamente, a gente não precisa de um vagabundo sentado numa cadeira de ministro, pagando um salário maior. Você sabia que aqueles caras que pilotam as cadeiras ganham mais que os pilotos que pilotam os nossos J-39? Um piloto de caça ganha menos que um piloto de cadeira no Supremo. Também não estudou. Bem feito para ele. Você imagina a dificuldade que é pilotar a cadeira para um sujeito daquele. Um cara que 6 meses antes era um rato dentro de um corredor de um partido, lambendo o saco dos outros para ver o que arrumava. Correndo atrás dos outros, como Joaquim Barbosa fez, chupando a jeba de todo mundo para ser indicado ministro. Que redundou com o Zé Dirceu falando para ele: rapaz, vocês se humilham, hein? Vocês não têm vergonha, não. E ele guardou aquilo com rancor, e a hora que ele foi comprado, na hora que ele foi dar a decisão, ele lembrou exemplarmente do cara que o humilhou
quando na realidade o humilhado era ele, era auto-humilhado. Ele estava lá, aí essa turma aí é o seguinte, e esse cara botou o cara na rua, e o cara está lá, aposentado numa boa, e o cara no mesmo dia saiu fora. O que é o bom senso? O bom senso é no mesmo dia eu pego esse ministro pelos fundilhos e jogo ele na cadeia e falo assim, enquanto ele não aparecer, você fica no lugar dele. Era uma lei de talião que funcionava, por exemplo, na plataforma. Na plataforma, nós adaptávamos qualquer espaço vazio em quadra de futebol. Golzinho de praia, para quem é do Rio, para quem é da praia, a gente tinha uma quadrinha de futebol. Eles dá para jogar 3 ou 4 no campo. E as pessoas começaram a se machucar. E se machucava e descia com um acidente de trabalho, que ele estava no local de trabalho. Aí baixou uma regra. Se o Wellington se machucar na quadra, praticando esportes, enquanto o Wellington estiver afastado, a quadra está fechada. Ou vocês jogam como gente, para suar, para brincar, sem dividida, sem nada. Ou então é o seguinte, o Wellington saiu, desembarcou, vai ficar 15 dias fora, 15 dias a quadra fechada. Funcionou, que é uma maravilha, funciona sempre. Funciona sempre. Então é o seguinte, o ministro chega, pega um traficante, eu queria saber o que há de tão inconstitucional, o que tem um ministro do Supremo se meter com narcotráfico, com bandido, com marginal, com toda essa gente. Isso daí é só um detalhe. Ontem nós chegamos, eu botei o coronel na baia, e o coronel falou que nós não temos nem 200 generais na ativa hoje, ou quiçá pouco menos que isso. E que um general leva até 40 anos para virar general, e que se reforma com um salário menor que o salário inicial de um procurador. Que país é esse? Que país é esse que um piloto de caça que pilota o mais sofisticado jato que nós temos, que custa em torno de mais de 60 milhões de dólares, cada um ganha menos do que um puxa-saco vagabundo que puxa a cadeira para um ministro sentar, um cara que até o outro dia estava comendo lama, lambendo a bunda de caranguejo. Um merda colocado como um deus. Que país é esse? Eu não estou pedindo guerra civil, não estou pedindo nada, eu estou pedindo indignação. Comece a se indignar, não fique amargo, não se transforme num ser amargo, não passe a xingar todo mundo, a ver o Brasil como lixo. O Brasil é lindo, é maravilhoso. Tá? Olhe para a sua vaca do mesmo jeito, o problema são os carrapatos. Ninguém leva um filho num médico, num pediatra, e volta com o meu médico mandou sacrificar o filho. Você não chega em casa com essa receita. O pior médico do mundo vai te prescrever algum remédio, algum tratamento para o seu filho. Ninguém chega e fala assim, leva o seu filho para casa e sacrifica ele. É isso que vocês querem fazer com o Brasil. Vocês querem ir no médico e que ele dê uma receita e fala assim, vá para casa e mate o seu país. Não, vá para casa e se cure. Vá para casa e se cure da sua doença. Descubra que não existe partido militar no Brasil. Existem militantes, ladrões, bandidos, inclusive militares. Aqui nós não poupamos ninguém. Agora, cuidado com o ongueiro, com canalha ligado aos governos estrangeiros, com essas ONGs, mais de 100 mil ONGs na Amazônia. Qual o caminho? Botar todo mundo para fora. ONG só para cuidar de cachorro e de gato. E de morador de rua. Tá? ONG para se meter na estrutura. Que ONG é essa que leva verba de governo? Se a organização é não governamental, como é que vive de verba do governo? Não governo mamando do governo. Que porra é essa? Aí fica nessa história de Bolsonaro genocida. Bolsonaro não é genocida. Bolsonaro não é assassino. Bolsonaro não é inimigo de nada. Bolsonaro não é nada. O grande problema do Bolsonaro é esse. É ele não ser nada. Ele é um político de baixo escalão, colocado num patamar que ele nunca soube que está ali, nunca dirigiu um galinheiro. Tem 3 filhos roedores, pelo menos. Um eu poupo. E poupo logo o Flávio. Por quê? Porque o Flávio é político. Bom ou ruim, a gente está... Para quem atura Renan Calheiros, o Flávio, porra, é no infantil.
Todo mundo fala de rachadinha no Rio de Janeiro, tá? E ninguém se pergunta por que o André Siciliano está há 200 anos de frente lá e tem uma denúncia 10 vezes maior do que a do Flávio. 10 vezes só, de desvio. Ou seja, mostrando que desse saco não tem farinha boa. Mas os filhos dele, 3 são assim execráveis. Bolsonaro é fraco. Bolsonaro não sabe o que está fazendo. É um banana. Se fosse alguma coisa, teria feito algo. Ele não sabe, não consegue nem compreender onde ele está. Você quer o impeachment dele? Não. Eu quero o governo dele até o final. Eu quero que fique uma mancha, que o cara da direita, que é de direita, fale, isso aí não representa direita nenhuma. Eu quero que o cara da esquerda olhe e fale assim, isso daí não é direita, não é esquerda, não é nada. Você é um político do baixo clero que, graças ao hiato que foi criado no Brasil foi criado um hiato pela Lava Jato, onde todo mundo foi em cima da retórica e disse que ninguém prestava. E o Bolsonaro foi muito bem vendido. Ele chegou ali, fez a pergunta básica do mercado. Não precisa ser João Santana nem levar 250 mil por mês. A pergunta que qualquer um faz, qualquer estrategista de mercado, é o seguinte: Wellington, o que você quer? O que você quer, Wellington? O Wellington vai falar assim, eu quero um cara que varra com isso aqui. Eu estou de saco cheio. Eu quero um cara que bate, dê um soco em cima da mesa. Eu estou cansado. O cara falou isso. O Wellington, o eleitor do outro lado da mesa, falou isso. Eu vou falar, olha só, eu sou esse cara. Fica tranquilo. É tudo comigo mesmo, pode dançar. Eu bato, eu faço, acontece. Ele não bateu, não fez, não aconteceu, fez nada, é um bosta. Aí, como tem um grupo de descerebrados que vivem atrás dele, que é muito menor percentualmente do que vocês pensam, numericamente eles podem ser grandes. São grandes porque a maioria estão no agronegócio, são idiotas, imbecis, são gente que tem raiva de trabalhador, tem raiva de organização social, tem raiva de uma série de coisas e se escora atrás disso aí, vira bolsonarista e faz aquele núcleo. Eles são muito numericamente, mas estatisticamente são pífios. E começam a fazer aquela barulheira. E as pessoas pensam que é aquilo ali. E a esquerda, que quer tomar o poder de volta para entregar os mesmos, pelo outro lado, aproveita esse pessoal e dá uma amplitude nisso aí tudo. Aí você diz que o Bolsonaro está destruindo a Amazônia, o Bolsonaro está tacando fogo em porra nenhuma. A queimada amazônica sempre existiram. Floresta amazônica não queima. Nem na seca. Não queima. Não existe seca na floresta amazônica que queime porra nenhuma. A única coisa que você queima é a parte que você cortou. Tá? E está dentro do que está previsto para o nosso crescimento. O Brasil ainda é o país que tem o melhor código ambiental, tá? As melhores leis são aqui e as maiores reservas do planeta, perenes, que nunca serão tocadas, são nossas. E não é Bolsonaro que está mexendo nisso. Quem está mexendo nisso daí é o Pierrot, é a Colombina, é a turma toda. São coronéis de merda que estão por aí aparecendo. Se tivesse partido militar, aquele coronel ali já tinha sido chutado há muito tempo. O militar não deixa de ser militar. Militar vai para a reforma, vai para a reserva. Militar continua sendo militar a qualquer dia, a qualquer momento. E ele já teria sido decapitado. Decapitado que eu estou falando, não estou falando decapitado fisicamente. Né? Ele já teria sido eliminado. E está aí. Começou a ficar gargantudo depois que foi para a reserva e perdeu as boquinhas que tinha. Eu publiquei a boquinha aqui. Eu publiquei no meu Twitter. Ele sabe o que ele fez? Fui lá no Twitter dele e publiquei. Olha aqui o que você gosta. Mamata. Ele foi e me bloqueou. Esse tipo de gente, com esse tipo de honestidade que existe. Wellington, para não tomar muito seu tempo, você fica à vontade para a gente fazer esse encerramento aí. Fala o que você quiser e mais 10%. Rubem, eu quero falar aqui na minha despedida, porque durante essa semana eu assisti a uma live sua, claro que não em tempo real, mas posteriormente, né? no dia seguinte, você estava mencionando o Gaddafi, né? Porque até a gente trocou umas ideias ali no WhatsApp sobre isso. E você teve, você não conseguia lembrar da data, também não era tão relevante, mas foi no dia 20 desse mês que cumpriram-se 10 anos do que aconteceu com o Gaddafi lá
na Líbia, né? E esse tema, inclusive na televisão pública de Angola, que o programa está sendo transmitido nesse Inclusive, momento. depois você dá aí o roteiro para o pessoal te assistir na televisão pública de Angola. O problema é que o link da televisão, ele como se diz, em tempo real, é streaming, ele não fica depois disponível o programa. Mas eles mandam para mim, eu publico lá no meu canal, não, lá na minha página no YouTube, porque eu só uso como uma espécie de depósito mesmo dos trabalhos para poder, quem quiser, poder assistir depois. Então, normalmente assim, e boto lá no meu Twitter também o link e tal. Mas olha, Rubem, é importante falar sobre a Líbia, porque eu comecei essa nossa conversa hoje falando sobre Iraque, Líbia, né? Você deve recordar, e falei também sobre a Síria, que são países onde assim, o absurdo, o desumano mais assim, impensável foi praticado. E essa semana foi, além desses 10 anos de assassinato contra Gaddafi, né, que foi ele transformou a Líbia assim, num país mais rico do continente africano. Isso não é pouca coisa, minha gente, certo? Aí inventaram que ele matava, estuprava, blá, 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 né? E tinham que implementar a democracia, a civilização ocidental lá na Líbia. Sabe qual é o resultado dessa civilização, dessa democracia lá na Líbia hoje? É tribalismo, terrorismo, volta da escravidão de homens, mulheres e crianças, certo? Além do roubo do petróleo e gás e outras riquezas que depois descobriram, como um pouquinho lá de terras raras, que é importante para fazer tablet, essas coisas, né? Das novas tecnologias. Então, é por isso, Rubem, que eu abomino qualquer tipo de premiação, porque o repórter tal foi premiado porque fez uma reportagem linda sobre a fome. Aquele repórter que está sendo premiado porque fez uma determinada reportagem sobre a fome, a miséria, o sofrimento, o abandono, ele contribuiu para aquele cenário que hoje ele finge estar chocado. Então, hoje muita gente fala porque a Líbia tinha os melhores índices de educação do continente africano e agora virou um terreno de exploração. Eu falo muito da Líbia. Olha, eu morei no continente africano, trabalho há 21 anos com o continente africano, Angola, Guiné-Bissau e outros países, certo? E eu digo a vocês, o Brasil está caminhando para ser um Congo. E não pense que vai parar por aí. Vai evoluir e vai ser um Haiti, se continuar nesse ritmo de degradação. É por isso que eu estou alertando. Está na hora de tomarmos coragem e ultrapassarmos essa visão que foi colocada nas cabeças dos brasileiros de que existe uma direita e uma esquerda, você é um ou é outro. Não, se coloca como brasileiro que está sendo roubado e que precisa construir o seu país. Não existe salvador da pátria. A gente vai ter um representante que a gente vai escolher para implementar um projeto do povo, e não um herói que vai dizer o que é que o povo quer ou o que o povo tem direito. É diferente. Felipe Quintas, recentemente, fez uma live, eu também gosto muito do trabalho dele, onde ele falou, Rubão, sobre o exemplo da Suécia. Tem até um texto dele publicado lá no Disparada sobre isso. A Suécia tem fábrica de tudo. E não é de agora, não, que começou isso. Mas isso é por causa do povo.
A Islândia é pequenininha, parou de pagar juros aos bancos, deu calote, moratória, prendeu os políticos que estavam construindo aquele cenário de escravidão do povo. Hoje tem uma qualidade de vida melhor do que da Suécia e da Noruega. Um país pequenininho, aqui ao lado. Uma ilha. Islândia, né, o nome está na cara. Então, esse alerta que eu faço. Vejam a Líbia, vejam a Síria, vejam o Iraque. O Brasil está sendo atacado sem armas, mas é um ataque. E é um ataque intenso. Todo dia é uma perda. Todo dia é uma perda grande. Ou dos direitos, ou do patrimônio. Vai chegar um momento que a gente não vai ter nem direito, nem patrimônio. Certo? E eu quero falar também que a imprensa, sobretudo a imprensa NATO, né, fez um esforço enorme para apresentar um Colin Powell, negro gente boa, o negão gente boa que morreu, certo? Morreu sem ter sido punido pelos crimes de guerra no Iraque, mentiu descaradamente sobre armas de destruição em massa, teve a oportunidade de recuar, certo? Rubem, ninguém me falou não. Eu estava com Hans Blix, na casa de Hans Blix, ele é sueco, certo? Se você não sabe quem é Hans Blix, ele era o especialista das Nações Unidas que defendia e provou a tese de que não existiam armas de destruição em massa. Eu, Rubem, toquei nos documentos que foram apresentados a Colin Powell. Eu tive esse privilégio, na casa de Hans Blix, certo? E Hans Blix, depois de dar uma entrevista dizendo que ele foi mal orientado, não tinha as informações precisas. Morreu um mentiroso, certo? Que matou milhares ou milhões, talvez, de pessoas, destruiu um país e saiu impune. É isso que eu digo. Esse pessoal que está promovendo essa terra arrasada no Brasil, porque é terra arrasada, é porque o Brasil é tão rico que as pessoas sequer estão dando conta da velocidade com que está acontecendo o ataque. Mas vai chegar um momento que, com esse nível de desemprego, esse índice, de desemprego que nós estamos atingindo no Brasil, no final do próximo ano, pode ser 1/3 do planeta, os desempregados do Brasil, podem representar 1/3 dos desempregados do mundo. Aí as pessoas vão entender o que eu e você estamos conversando aqui, Rubem, esse alerta que é necessário para que o brasileiro pare de brincar. Meme é interessante, o brasileiro tem bom humor, tudo isso é verdade. Temos, inclusive, essa vantagem de saber sorrir nos momentos difíceis e tal, mas é preciso ter seriedade, porque o momento exige seriedade. O Brasil está sendo destruído. E isso não é brincadeira. Eu estou falando porque eu citei apenas uma das pessoas que eu converso e olha o nível de quem eu converso, né, aqui fora. E eu, lamentavelmente, não posso falar tudo que eu sei, assim, mas eu estou fazendo esse alerta porque os sinais são terríveis. Precisamos reagir, precisamos tomar o Brasil de volta. Tem muito lesa-pátria ocupando as instituições. Precisamos de um paredão, precisamos, sim. O Rubão recuou aí e tal, mas eu sou a favor. Tudo bem, talvez eu fale isso porque esteja morando fora, né? Mas precisamos botar muita gente no muro ali para fazer uma homenagem pelos feitos, né? Ou pelos desfeitos. Um país como o Brasil, destruído pela Lava Jato recentemente, ainda aceitar a possibilidade de levantarem o nome de Sérgio Moro como candidato a alguma coisa, é um país sem vergonha. Sérgio Moro deveria tomar uma surra de gato morto, até o gato miar. Era isso que ele merecia. Um canalha
lesa-pátria, descarado, vendido, que merecia uma surra de gato morto, para falar numa linguagem bem popular, já que eu sou baiano e não posso perder essa minha veia popular tão peculiar entre os baianos. Rubem, obrigado pelo convite. Espero que eu tenha, de alguma maneira, trazido algumas inquietações, porque aqui nós plantamos sementes, né? Nós não temos armas, infelizmente, e estamos aí nessa luta. Obrigado pelo convite. E a você que está assistindo, obrigado pela paciência. Obrigado, Wellington. Liliana Tosa, eu acho que o Wellington acabou respondendo sua pergunta. E, para quem não sabe, a nossa querida Maria da Conceição Tavares ainda é viva, com 91 anos de idade, provando que o cigarro não arrasa qualquer um, não. Tem uns que são resistentes. Ela está aí. E existe uma cinebiografia dela, chamada Livre Pensar, cinebiografia de Maria da Conceição Tavares. É interessante vocês assistirem. Tá? É o José Mariani que fez essa obra, então dá para vocês verem mais ou menos. Amanhã, eu já vou logo adiantando, amanhã eu vou falar sobre o dia 18 de março de 1839. O que aconteceu no dia 18 de março de 1839? Bem, o imperador da China proibiu a importação de ópio das organizações estrangeiras e anunciou a pena de morte aos infratores. E a Inglaterra abriu guerra contra a China, depois todo mundo, para continuar. Por quê? Na época, a China já tinha um considerável número de 450 milhões de habitantes. E a China, em 1939, tinha importado 450 toneladas de ópio da Companhia das Índias. Isso é para você tentar entender, colocar na sua cabeça que a solução do mistério está na sua frente, está na sua cara. Você não vê porque você não quer. Você prefere o narrador da Globo, você prefere o narrador da Globo News, você prefere o vagabundinho do PSOL. Como disse minha amiga Alessandra Marques, o PSOL é o PSDB sem glúten, né? Sem glúten, vegano e fumando maconha orgânica. Esse daí é o PSOL. Uma quadrilha, uma gangue, uma escumalha que tomou conta da universidade brasileira, junto com alguns partidos esquerdoides, e estão acabando com a universidade brasileira. Acabando, destruindo. Eu não tenho sombra de dúvida que existe pé de coelho no incêndio do Museu Nacional, que era dirigido pelo PSOL. Quando você vê o ataque a estátuas, quando você vê um ataque de tudo isso aí, e você vê que numa gestão não foi gasto o mísero valor de R$40 mil de uma faculdade que tem um orçamento de mais de 3 bilhões de reais por ano. 3 bilhões com essa excrescência de reitor e seus apaniguados. Está na hora de acabar com isso? Está na hora de gestão profissional, isso tudo? Gestão profissional. A gestão profissional tem que tomar conta de tudo. Municípios, universidades, acabar com esse esquema medieval. Reitor de cu é os ovos. Reitor de porra nenhuma. Não tem eleição, não. Aquilo pertence à União, pertence ao Estado, pertence a mim. Não é para grupelhos se digladiarem pelo poder e pelo talão de cheque, não. Vão todos para a puta que pariu. Quem quer fazer administração escolar, vai fazer administração. Vai trabalhar. Vai ser administrador. Essa porra de professorzinho verá reitor, isso aí já está por aqui. Chega, política em tudo quanto é lugar, politiqueiros. E essa turma do PSOL, do PCdoB, turma que está atacando fogo no negócio. Aí você descobre que, alguns anos atrás, 3 ou 4 museus pegaram fogo, tudo sob a gestão desse pessoal. O que você quer que eu pense, Wellington? O que você quer que eu pense? Estão trabalhando para apagar a memória do Brasil, porque eles são infiltrados. Eu sempre falei isso, o PSOL é uma ONG que entrou na política. Eu sempre falei isso, nunca tive medo. Nunca, Exatamente. Inclusive, é a destruição da memória nacional. Tá? É o Ministério da Verdade do livro de George Orwell. Quem não leu até hoje, 1984, leia. Quem não tem saco de ler 1984, leia A Revolução dos Bichos.
né, que é curtinho, é pequenininho, né, dá para ler numa tarde. É uma brincadeira, uma analogia, mas você vai ver. Ali você enquadra todo mundo. O companheiro, o compadre, ele fez na época tentando burlar o sistema comunista, mas serve para todos os signatários e donos do poder. Todos são a mesma coisa, funcionam da mesma forma. Tá? Com isso, eu me despeço de vocês. Deixe-me ver, agradecer Marlene, Clécia, todo mundo aqui, meu grupo. Valeu, gente, muito obrigado. A essa altura do campeonato ainda temos 208 pessoas assistindo. Esse é o canal menor, mas está ótimo. Obrigado por todo mundo. E amanhã a gente está de volta, aqui ou lá. Estou devendo uma especial, de repente eu pago amanhã uma especial aqui e faço a aberta lá. Mas amanhã nós vamos falar dos nossos amigos, a gente vai lembrar um pouquinho da história. Vamos falar da Guerra do Ópio, 1839, 18 de março. O que aconteceu? Wellington, boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser, ele há de querer.